Atenção, turminha! A Gazeta Esportiva chegou com show de alegria, show de informação, show de opinião para você que nos acompanha do outro lado da telinha. Muito obrigada por nos receber aí na sua casa, no seu comércio, no seu balcão, no hospital, enfim, onde quer que você esteja, na portaria do prédio, que eu sei que muito pessoal do prédio assiste a gente. E olha só a dupla que tá aqui comigo. Ele, o nosso xerifão, o homem que pega, marca o gol e toca na rede. Osmar Garrafa. E nosso querido jornalista Casper Líbero nas veias, José Pai. Turminha, hoje é dia de clássico na Neoquímica Arena. O Alexandre Silvestre já está lá na Casa Alvinegra para trazer todas as novidades do Timão. O Thiago Salazar também chega ao vivo dos arredores do estádio para falar sobre o primeiro clássico de Neymar neste retorno ao futebol brasileiro. Tem ainda o futuro de Rony no Palmeiras. O que será que vai acontecer com o jogador? E a preparação do São Paulo para jogar contra o Velo Clube. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. E tirar o fôlego. Pois é, hoje, galera, tem clássico na Neoquímica Arena. O Thiago Salazar já está por lá com os números do Neymar para o duelo contra o Corinthians. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Um dia importante aqui para a Neoquímica Arena. É a primeira vez que o Neymar vai enfrentar o Corinthians aqui em Itaquera. Claro que ele já enfrentou o Corinthians, mas nunca no estádio alvinegro. Hoje tem a primeira vez, inclusive amanhã a gente vai ter uma reportagem especial para o pessoal acompanhar o Gazeta Esportiva. Conversei com os corintianos que estão aqui nos arredores da Neoquímica Arena e ó, já adianto que a galera não está muito preocupada com o Neymar, não. Dá uma olhada aqui na Neoquímica Arena, vou sair um pouquinho de cena para vocês darem uma olhada aqui na Neoquímica Arena, que olha, falta tempo, hein? Mais de 3 horas e meia para a bola rolar. Mas já tem muita movimentação, já tem fila aqui para entrar. Os portões estão fechados, mas já tem gente na fila para entrar no estádio. Impressionante, até a grande Ana Canhedo, ex-Gazeta Esportiva, que agora está lá na Globo, passou aqui agora e falou, meu, não é possível, por que o pessoal chega tão cedo? Eu falei, é assim, a torcida do Corinthians é assim. Michele, como você disse, uma grande expectativa para esse confronto do Corinthians contra o Santos, mas especialmente contra o Neymar. E o Corinthians costuma dar problema para o camisa 10 do Peixe. Dá uma olhada nessa tabelinha, nesses números do Neymar contra os rivais do Santos, aqui de São Paulo. Ele fez 19 jogos contra o Corinthians, ganhou 6 vezes, empatou 5 vezes e perdeu 8 partidas. É o rival do Santos que mais vezes venceu o Peixe com o Neymar em campo. Segundo lugar para o Palmeiras, são 12 jogos, 4 vitórias do Neymar, 3 empates e 5 vitórias do Palmeiras. O São Paulo, 11 jogos, 7 vitórias do Neymar, tá? E o São Paulo é o grande freguês do Neymar, no caso, um empate e só 3 vitórias do tricolor para cima do Astro Santista. Michele, em compensação, o Neymar já jogou aqui na Neoquímica Arena 5 vezes pela seleção brasileira, sempre pela seleção brasileira. Dá uma olhada no retrospecto. 5 jogos, 5 vitórias, 4 gols marcados, 4 assistências e 100% de aproveitamento. Ou seja, contra o Corinthians, muitas vezes, a maioria das vezes, o Neymar não se dá bem. Mas aqui na Neoquímica Arena, pela seleção, ele sempre se deu bem. Hoje é a prova dos 9. É a primeira vez do Neymar contra o Corinthians pelo Santos aqui na Neoquímica Arena. E a gente vai ver mais tarde qual que vai ser o final dessa história, desse primeiro encontro. O jogo mais marcante do Corinthians contra o Santos de Neymar, qual que foi? Claro, semifinal da Libertadores de 2012, era centenário do Peixe. Neymar estava voando, o Santos tinha acabado de ser campeão da Libertadores da América, mas deu o Corinthians eliminou o Santos, foi para a final, venceu o Boca e acabou campeão daquele ano, Michele. Esse é o resumo da história de Corinthians, Neymar, Santos, Neoquímica Arena, e vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, vamos ver como é que vai ser nessa rodada do Campeonato Paulista. Tá bom, Mi? Tem muita coisa ainda pra gente falar do clássico, eu passo a bola pra vocês, daqui a pouquinho eu volto com mais.
Obrigada, Salazar. Já mais informações direto do palco do jogão dessa noite. Qual a expectativa de vocês? A melhor possível, né? Mais uma vez, boa noite, Zé, boa noite, Michele, boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A melhor possível, todos nós torcemos, ou a grande maioria torceu, para que o futebol brasileiro tivesse a volta do Neymar, né? Torcer para o Neymar ou torcer contra o Neymar. É importante você ter personagens como esse no nosso dia a dia. É óbvio que a gente tratar de Corinthians e Santos tem um peso, e a gente tratar de Corinthians e Santos com o Neymar em campo tem outro peso. Né? Não é possível que alguém possa discordar dessa afirmação, mas é permitido discordar. Então é muito interessante, a expectativa é a melhor. O Corinthians, ele em clássicos, ele ainda não venceu, né? Era favoritaço contra o São Paulo, perdeu. Aí contra o Palmeiras empatou com sabor de vitória, e agora tem o Neymar. E o Neymar também, a gente vai falar daqui a pouquinho do jogo, o Neymar estreou relativamente bem no último jogo, foi muito mal lá em Novo Horizonte, mas também debaixo daquele calor, e hoje vão dar um campo bom para ele, um campo bom e espaço para jogar, mas daqui a pouquinho a gente fala. A minha expectativa é a melhor possível, Zé. A minha também. Boa noite para você, Garrafa, a mim, todo mundo está acompanhando a gente aí. Vai ser a primeira vez nessa volta do Neymar aqui para o Brasil que ele vai ter um estádio contra ele, né? Porque a estreia foi na Vila Belmiro, lógico, todo o clima ali, o estádio do Santos. Depois ele vai a Novo Horizonte, jogar contra o Novo Horizontino, também a torcida do Santos era a maioria. Agora ele vai ter uma Neoquímica Arena com apenas torcedores do Corinthians que vão vaiar o Neymar os 90 minutos, vão pegar no pé dele. E claro que isso também pode ser um fator motivador pro craque do Santos. Não tenha dúvida nenhuma, é o principal rival do Santos, o Corinthians. Jogador grande gosta de jogo assim. Exato, na casa do Corinthians. Então a expectativa é de que a gente tenha um Neymar muito motivado para esse jogo. Claro, a parte física ainda falta, a técnica tá ali, ele não joga há muito tempo, retomou agora nessa volta para o Santos, então tem tudo para ser um grande jogo, um grande confronto, e todas as lentes de todas as câmeras posicionadas na Neoquímica Arena estarão voltadas para o Neymar, não tem dúvida nenhuma, Michele. É isso mesmo, e quem também já chegou à Casa Alvinegra é o Alexandre Silvestre. Boa noite, Silvestre. Tem novidades na numeração do timão hoje, não é mesmo? É 10 pro Memphis Depay, Michele. Boa noite pra você, querida. Beijão aí, Garrafas, pais, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. O clima aqui na Neoquímica tá bombando. Clima de final de campeonato, se bem que o jogo não decide muita coisa. Corinthians já tá classificado, faz uma campanha incrível no Paulistão, ganhou tudo, menos os 2 clássicos. Contra o São Paulo no Morumbi, perdeu, e diante do Palmeiras no Allianz Parque, empatou. Já o Santos tá brigando aí por classificação. Precisa dos pontos, mas o Corinthians quer, como disse o Garrafa, vencer o primeiro clássico no Campeonato Paulista. O torcedor vai chegando, estádio vai estar lotado, mais lotado do que normalmente estaria, porque o Corinthians coloca aqui normalmente 40, 42, 43 mil pessoas. Hoje, carga máxima esgotada, 45 mil torcedores chacoalhando a casa do Timão na ZL para ver Memphis Depay. Memphis Depay, pela primeira vez vestindo a camisa 10, reza no contrato dele essa exigência, então ele começa a vestir a camisa 10 hoje. O Garro já é o número 8, a campanha de marketing do Corinthians, até para atenuar qualquer mal-estar entre os jogadores, o Garro não gostou muito de largar a 10, mas aceitou a 8 que foi do doutor Sócrates, que é símbolo maior do que esse. E agora o Memphis vestindo a partir de hoje a camisa 10, com ações de marketing ainda vivendo e sobrevivendo antes do jogo no gramado. Ex-jogadores estarão presentes, vai ter vídeo no telão da Neoquímica Arena, um super mosaico simbolizando o número 10. E é isso, Michele, já eu volto para falar da provável escalação do Corinthians, que certamente terá o Garro na ligação, começando como titular, o Memphis no ataque com o Yuri. E novidade na parte defensiva, se bem que não é tão novidade assim, porque esse garoto já jogou muito nesse campeonato, mas ele volta a ser titular hoje, provavelmente. Já eu falo. Beleza, Alexandre Silvestre. E aí, o Corinthians, essa mudança de camisa, né? Memphis com Garro, Garro com Memphis. Vocês acham que isso pode ter atrapalhado ou atrapalhar um pouquinho o ambiente? O Alex Miller acha que sim. Ontem eu comentei aqui no programa que eu achava que o Memphis não precisava ter ativado essa cláusula do contrato dele aí. Poderia ter deixado o Garro continuar com a 10 lá e ele seguir com outra camisa, mas ele preferiu ativar. E eu conversei com o Garro, a imprensa toda conversou com o Garro na zona mista depois do jogo do último final de semana, e o Garro se mostrou
incomodado, no mínimo, com essa troca aí. O Corinthians forçou uma ação de marketing. Como é que ele falou? Ele falou que mentiria se não dissesse que sentiu uma estranheza nessa troca de camisa. Aham. Então, assim, o Corinthians ele teve que criar alguma situação para dar uma outra camisa para o Garro. E acabou dando a 8, que é uma camisa histórica no Corinthians, mas o Corinthians teve que inventar alguma coisa para conseguir dar outra camisa para o Garro. Então, assim, querendo ou não, fica uma rusga ali inicial, que depois, beleza, conversaram, ficou tudo certo. Eu, se fosse o Memphis, pelo bem ali do ambiente, o Corinthians está ajeitadinho, o Ramon ajeitou o time, eu não teria trocado de camisa, não pediria para trocar. Agora já está trocado, agora tem que seguir o barco, que o Memphis é um grande jogador, isso aí todo mundo sabe, é o principal jogador do Corinthians hoje, junto com o Garro. A torcida do Corinthians... tem que ver como é que vai ficar essa situação aí. A torcida do Corinthians, ela ama o Garro de paixão, ama também o Memphis, Isso né? que eu ia falar, são os jogadores dois. identificados. A torcida do Corinthians, se você fizesse uma enquete, ela não queria tirar a 10 do Garro. Pois é. E o Memphis, eu tô com o Zé. Se eu fosse o marketing no Corinthians, eu trabalharia, porque a torcida ama tanto o Memphis, como ficaria mais simpático toda aquela ação, o Memphis recebendo a 10 e repassando ela pro Garro, Excelente. e ele ficando com a 8. Seria... Mas ele não... Gente, ele gosta da 10, tanto que ele pôs no contrato, ele nem conhecia o Garro, Não, gente. não conhecia, mas aí criou-se um clima de amizade. para. Ele não sabia quem lá estava. Memphis. Né? E futebol tem essas coisas. Vamos supor, quando troca terceiro uniforme, perde. Ih, deu zica. Perde pro Santos hoje com o Memphis com a 10, eu falo, tá vendo? Com a 10 não jogar, aquela Então, coisa. justamente, você tá falando de perde pro Santos, ganha do Corinthians, não sei o quê? Então vamos pro palpitômetro no Gazeta Esportiva? Vamos lá. Vamos para o palpitômetro e hoje quem começa é o Salazar. Tá contigo, Salazar? Michele, hoje o jogo aqui vai ser decidido pelo menino da Vila. 2-0 pro Corinthians, 2 gols do Yuri Alberto. Como assim, menino da Vila? Ele me pegou aqui. Que o Yuri Alberto é de Santos? Começou no Santos. Ai, começou no Santos, Sim. é verdade, mas eu achei que era o Neymar. Ó, Salazar, 2-0 pro Corinthians. E agora? Osmar Garrafa. Opa. Meu Deus, lá vai ele. Ele olha na borra do café. Gente do céu. Gol do Neymar. Primeiro gol do Neymar acontece hoje. Aonde, hein? Perto da área. Memphis, caixa, 1-1. 10 contra 10. Yuri de cabeça, 2-1 Corinthians. Nossa! Deixa eu ver. Neymar na trave. Gol do Garro, 3-1 Corinthians. Vai, Corinthians! Se isso tudo acontecer, eu vou te pedir 6 dezenas amanhã. Sério, se isso tudo acontecer, a gente faz um quadro com ele aqui. A galera vai à loucura. E aí, José Paz? Esse jogo aí, Michele e amigos, 2-1 Corinthians. 2-1 Corinthians? 2 a 1 não, meu palpite. Não, meu palpite. É o meu palpite. Eu falei primeiro, é meu palpite. É o meu palpite. Daqui a pouco tem análise do jogo, né? Por enquanto é palpite. Né? Alexandre Silvestre, você tá por aí? Deve ser você que vai dar opinião. Vai Olha dar- lá o meu, 2-1 Quer apostar que também, o Silvestre Zé. vai dar Santos? Quer apostar? Ah, certeza. Conheço Silver. ele. Tá Nada. contigo, Silver. Vai meter. Palpite primeiro meteorológico, nuvens ameaçadoras, calor e ventinho. Vai chover muito daqui a pouco na Neoquímica Arena. Dentro de campo, Corinthians ganha. Quebra essa escrita, vence o primeiro clássico. Pra mim vai ser 3-1. O Neymar faz o gol do Santos. Os do Corinthians, o Garrafa tenta adivinhar aí na borra da água, na borra do café. Olha, ele fez o mesmo palpite seu, eu fiz o mesmo do Zé e só o Salazar pôs 2-0. Mas enfim, Ninguém marcou Santos. todo mundo apostou no Corinthians. Ninguém marcou Santos. Ou seja, vai dar Isso é Santos, eterno. nós vamos tudo errar. Amanhã Será? vai dar. Neymar Nossa, não o vai Santista- chamar nós lá na pizza dele. Não vai chamar na Santa Terezinha, né? É. Aí agora, vamos mudar? Tá bom, nós vamos na Vamos sequência. bancar. Nós vamos na sequência fazer a avaliação do jogo. Ó, E vamos pôr na talvez- pré-eleição isso aí pra Caixinha dar printou, estímulo. Caixinha Talvez printou, vai meter na- justificar os palpites, né, gente? Gente, bom, mas é que é na casa do Corinthians, por isso que eu acho que... Tem uma série de fatores. já conhece o campo e E acho que a tal. gente pode discutir mais à frente, aí o diretor que fala. Se quiser, Depois a pode gente entrar explica já. melhor os É. nossos palpites. Bom, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o clássico, mas agora tá na vez do São Paulo. Marina Buffon, quem atualiza o noticiário do Tricolor pra gente. Tudo pronto pro jogo de amanhã, Má? Boa noite, Michele. Tudo bem por aí? Pois é, né? O clássico aí
entre Corinthians e Santos é o tema do dia, mas obviamente São Paulo está se preparando para amanhã, às 9h30 da noite, enfrentar o Velo Clube em jogo que acontece também lá no Mané Garrincha, em Brasília. Afinal, São Paulo teve o jogo na última segunda contra a Inter de Limeira por lá, ficou em Brasília, treinou no próprio Mané Garrincha ontem e hoje agora deve estar finalizando o treinamento também, a preparação. E, portanto, amanhã, na 9ª rodada, enfrenta o Velo Clube. E o São Paulo está passando por uma fase, apesar de estarmos nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, os primeiros momentos do ano, já está passando por uma certa pressão, são 2 jogos sem vencer e ainda mais contra a Red Bull Bragantino, perdeu de 1-0, contra a Inter de Limeira empatou sem gols, ambos os jogos com um jogador a mais em campo, porque o adversário teve um jogador expulso. Então isso está realmente criando aí teorias da conspiração sobre o Subeldia. Falamos ontem sobre isso, né? Para o jogo de amanhã, o Luciano volta de suspensão, vai voltar a ficar à disposição. Além dele, o lateral esquerdo Wendel, que foi contratado recentemente, ainda não estreou, também está lá em Brasília, pode ser escalado pela primeira vez amanhã. Ele está aprimorando sua parte física também. E o Eric, que sentiu um problema, uma entorse no tornozelo, também ficou de fora do último jogo, pode voltar a ficar à disposição também. A gente lembra que a escalação está um pouco aí nebulosa, porque o Subeldia faz esse rodízio de jogadores e no domingo tem clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Pode ser então que amanhã o Subeldia escale uma escalação alternativa, com mais jogadores da base, enfim, jogadores que não estão sendo tão aproveitados. Tá certo? São Paulo, mesmo com essa fase um pouco aí cheia de críticas, está na liderança do seu grupo, está com 14 pontos conquistados, vai enfrentar o Velo Clube, que nesse momento tem 5 pontinhos só, está na zona do rebaixamento, inclusive era a mesma situação da própria Inter de Limeira, que saiu da zona do rebaixamento e conquistou um pontinho a mais. Velo Clube, Mi, que pela primeira vez na sua história centenária, pegou um avião e saiu do estado para jogar lá no Mané Garrincha para enfrentar o São Paulo, hein? Pois, olha que coisa interessante, primeira vez. O Velo Clube está vivendo o sonho, né, nessa temporada. É um grande jogo para ele. Na Série A2, eu fui fazer um jogo com o Juventus da Moca lá na Rua Javari, foi bem legal. Outro grande jogo. Foi um jogão, a gente teve um acesso bem legal lá, o Velo acabou ganhando, Michele, desculpa, foi 1-0 e o Velo hoje está aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Esse jogo aí, a Marina comentou ali, pode ser que o Zubeldia coloque um time alternativo, um time com os meninos. Se não colocar os meninos nesse jogo, não coloca nunca mais. Aí não põe mais. Aí também fecha. Não colocou, falei aqui, não colocou contra a Portuguesa para jogar de início. Não colocou contra a Inter de Limeira. Agora o Velo Clube, um dos piores times. Você tem um clássico com o Palmeiras no domingo, um clássico importante que o São Paulo com certeza vai com o que tem de melhor, assim como o time do Palmeiras. Então, se quer poupar nesse jogo contra o Velo Clube, tem que dar chance pro Rian, tem que dar chance pro Matheus, tem que dar chance pro Lucas Ferreira, para esses meninos da base, até pro Mike, por que não, na lateral direita. Então, assim, é agora ou nunca pra gente ver o quanto que esses meninos vão ser aproveitados de fato pelo Zubeldia ou não nessa temporada de 2025, Garrafa. O que você falou, você está coberto de razão, só que é o seguinte, amanhã, no meu ponto de vista, passa muito mais longe a dúvida de se ele preserva, se coloca os meninos, se não coloca, passa tudo muito mais longe do objetivo principal, que é vencer. O São Paulo tem que vencer amanhã. O São Paulo vem de 2 exibições horríveis. Contra o Bragantino foi um pouquinho melhor. Não dá para admitir, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, não dá para normalizar o que aconteceu com o São Paulo, jogando 11 contra 10 do Bragantino. Sim. Não venceu, e na última partida a mesma situação e não venceu. E por que eu falo que esse jogo o São Paulo tem que dar uma resposta ou com os meninos, ou com os titulares, enfim. Porque ele tem no final de semana o Palmeiras no Allianz. Se ele vem com esses 2 tropeços, né? Esses 2 jogos horrorosos, e não faz um jogo bom hoje, vai pegar um Palmeiras, amanhã, vai pegar o Palmeiras no final de semana, e no clássico tudo pode acontecer, a pressão no Zubeldia, ela fica grande. Você está pedindo a cabeça do Zubeldia? Não. Acho que é início de trabalho, é a primeira vez que ele está tendo pré-temporada, mas a gente sabe como funciona a cultura do futebol. A cultura do futebol, certa ou errada, são resultados. Você perde, você ganhou do Corinthians, ok. Mas aí foi lá, não respondeu contra o Santos. Os 2 últimos jogos, não foi bem. Se não ganha os 2 jogos nessa semana aí, a coisa complica. Pelo menos você ganhar do Velo Clube e mais, para fechar. O Velo Clube é um time muito bem ajeitado pelo Guilherme. É um time, vai ser um jogo complicado amanhã em Brasília. Bom treinador.
ótimo treinador. Muito bem. Olha, esse início de temporada não está sendo dos mais alegres para o torcedor do Palmeiras, que está vendo o time oscilar, né? No Paulistão. Às vezes joga bem, às vezes não joga nada bem. Mas e com relação à base? Aí a coisa muda de figura, porque apesar da eliminação na Copinha, as crias da academia estão trazendo muito orgulho, muita grana também para os cofres do Verdão. Pode rodar. Bastou o Palmeiras ser eliminado da Copinha desse ano agora de 2025 para polêmica invadir as redes sociais. Isso porque o Corinthians não perdoou o arquirrival não e fez esse post aí, ó, brincando que o derby estava cancelado, já que o Verdão saiu pro Grêmio nas quartas de final e não faria uma das semifinais do torneio com o previamente classificado Timão. Pronto, aí foi um tal de zoa daqui, zoa dali, brinca de lá, até que o coordenador da base palmeirense, o super hiper mega blaster competente João Paulo Sampaio, resolveu jogar o seguinte post lá na internet, vê só. Será que vale a pena trazer esse time de volta pro derby não ser cancelado? A resposta do dirigente, para quem não entendeu nada, não entendeu bulhufas, tem a ver com os valores que o Palmeiras vem lucrando nos últimos anos, justamente com a venda de jovens jogadores. A eliminação na Copinha não preocupou em nada a sociedade esportiva, que tem tido como prioridade aí a formação e promoção antecipada desses atletas para o time profissional, além, é claro, de um olho já no futuro, pensando na grana a ser angariada com as agora famosíssimas joias da academia. Tanto é verdade esse raciocínio que o Palmeiras arrecadou, aperte o cinto aí, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais com a venda de atletas que poderiam ter jogado a Copinha desse ano. Só com esses 5 jogadores que você acompanha aí na tela agora comigo, o Verdão fez quase 200 milhões de euros, o que daria hoje aí os tais 1 bilhão e 200. Destaque para as vendas do Endrick para o Real Madrid e do Estevão para o Chelsea, ambas no patamar dos 60 milhões de euros. Sem falar na ida do Vitor Reis, vencedor aqui do último troféu Mesa Redonda, lá para o Manchester City. 35 milhões de euros foram pagos pelo clube inglês por um zagueiro, algo impensável até um tempinho atrás. É tanto dinheiro, gente, mas tanto dinheiro, que com essa grana toda daria para pagar a dívida da Neoquímica Arena, que estava recentemente na casa dos 700 milhões de reais, e ainda comprar alguma SAF aqui do Brasil no mesmo pacote. Só para vocês terem uma noção, a SAF do Botafogo, super vitoriosa no ano passado, foi vendida para o norte-americano John Textor por quase 400 milhões de reais. Daria então para comprar a SAF do Cruzeiro, a do Vasco e por aí vai. Fora que 1 bilhão de reais dá aproximadamente mais de 625 mil vezes o salário mínimo, e para gastar essa fortuna a uma taxa de R$1.000 por dia, seriam necessários quase 3.000 anos. Haja vida. Ó, se dinheiro traz felicidade eu não sei, mas que o Palmeiras tá rindo à toa com a qualidade e com o montante que vem fazendo com as crias da academia, disso eu não tenho a menor dúvida. Quer dizer, eu não tenho a menor dúvida. Vamos comentar sobre a matéria dos garotos ali, do sucesso ali, o Palmeiras aproveitando, o São Paulo daquele jeito. Hoje o Palmeiras tem uma das, se não a melhor base do Brasil, muito bem estruturada pelo João Paulo Sampaio. Desde que ele chegou, o Palmeiras vem fazendo um trabalho de excelência. Não tinha ganhado a Copinha nunca, já ganhou 2 vezes a Copinha, mas os títulos a gente sabe que eles são a coisa menos importante no futebol de base, né? Claro que o importante é você revelar bons jogadores, e o Palmeiras tem feito isso, desde Gabriel Jesus, se a gente voltar um pouquinho mais, agora tem aí o Endrick, que foi revelado recentemente, o próprio Estevão, Vitor Reis, enfim, o Luiz Guilherme, Luiz, Thales estão lá jogando agora com o Abel Ferreira. Então assim, é uma base que tem revelado muitos bons jogadores. O São Paulo também tem uma base muito boa, principalmente na questão de estrutura, com Cotia, né, que é um centro revelador de grandes atletas. Mas eu entendo que hoje o Palmeiras, mesmo com o São Paulo vencendo agora a Copinha, o Palmeiras ele tem um olhar mais apurado para a base, e hoje, no meu entendimento, tem a melhor base do Brasil, Garrafa. Mas isso não contenta, só isso não contenta o torcedor do Palmeiras. Claro. Tudo que você falou é uma verdade. A base do Palmeiras é muito bem estruturada, a base do Palmeiras dá um suporte ao time profissional
técnico e financeiro, então tá tudo certo. Só que o torcedor do Palmeiras tá de birra com a direção porque os reforços não chegaram. Mas uma coisa é uma coisa. Não. Outra coisa é outra coisa. Perfeito, mas é o que eu estou querendo dizer. Futebol não é banco. Ah, sim. Não é? Na cabeça. O cara que tá. O Palmeiras tá cheio de grana, mas tá cheio de palmeirense aí, ó, vai vencer o Carnê, o cara, pô, tô apertado, não sou pagar, não é porque sou palmeirense, vai lá e quita o Carnê. Não muda nada, o cara vai ter que pagar. Né? Então, só ter o clube estar com muita grana não refresca a vida do torcedor. O torcedor olha para título. E por isso vem a cobrança em cima dos reforços. E essa cobrança está azedando o clima no Palmeiras nesse início de temporada. A torcida está meio de bico com a presidente. O que se via demais de elogios com a Leila já não se vê mais. Até o Abel, em alguns momentos, já foi cobrado por alguns torcedores. O que é um processo natural. Então, o torcedor do Palmeirense está mal acostumado, Michele. Mas os caras ganham toda hora, né, meu? E além disso, sobre o Rony, o que a gente tem para falar do Rony? O Rony vai continuar no Palmeiras? Vai sair do Palmeiras? Se a gente pôde apurar hoje, a Vitória lá no site, no gazetesportiva.com, é que o seguinte, o Rony ontem recebeu uma proposta do Atlético Mineiro. Na verdade, ele comunicou o Palmeiras em relação a essa proposta, que ele ia aceitar uma proposta do Galo. Aí o Palmeiras, hoje pela manhã, aceitou também a proposta do Galo. E o Rony tinha pedido, inclusive, para ser liberado do treinamento hoje de manhã lá na academia de futebol. Acabou que ele treinou depois. Mas enfim, no período da tarde, o Palmeiras ficou sabendo de um interesse do Vasco no Rony e que o Rony já teria se acertado com o Vasco aí para os próximos anos. Depois o Rony chegou para o Palmeiras e disse, ó, eu tenho uma proposta do Vasco, eu vou para o Vasco. Então ficou ali uma seara que o Palmeiras descobriu pela imprensa, o Rony depois chegou e avisou que tinha uma proposta do Vasco e o Palmeiras já tinha se acertado com o Atlético Mineiro, valores, percentual, tudo certo. E aí o Palmeiras disse pro Rony, olha, não, ou você acerta com o Galo, que é com quem a gente também já está acertado, ou você fica aqui e cumpre o seu contrato até o final de 2026. Por quê? A própria presidente, a Leila Pereira, deu uma declaração para os amigos lá do GE, dizendo que é o seguinte, o Palmeiras é um clube sério e o Palmeiras não vai fazer o que fizeram com o Palmeiras recentemente, fazendo uma referência ao negócio com o Claudinho. O Palmeiras estava certo com o Claudinho, com o Zenit da Rússia, e no último momento o Claudinho desfez o negócio, foi para o futebol do Catar. O Palmeiras não queria fazer isso com o Galo, tem uma boa relação, já tinha aceitado a proposta, já estava tudo certo. Então agora, ou o Rony vai para o Galo, vai para o Atlético Mineiro, ou fica no Palmeiras nesse clima aí, na minha visão, insustentável e de fim de ciclo para o Camisa 10. E eu tenho algumas críticas à presidente Leila, que faz um belíssimo trabalho à frente do Palmeiras, mas tem algumas pontuações críticas em relação ao trabalho dela, mas nessa eu dou ponto positivo para ela. Dentro do que me explicou o José Paes, tudo bem, não estava no papel, mas ela já tinha dado a palavra ao Atlético, o jogador. O Rony, a história do Fluminense não caminhou agora. E eu defendi o Rony domingo no Mesa Redonda. Acho que o Palmeiras. Aí eu acho que a Leila agiu muito mal com o Palmeiras. Ela praticamente demitiu publicamente o Rony. Quando ela vem a público, aí complica. Ela demitiu publicamente o Rony. É um ativo do clube, o jogador. Ativo do clube. A gente discutiu isso. Isso é uma coisa. Agora, tá bom. Então, azedou o clima lá. Vai pro Galo, tá certo? Acertei com o Galo, acertei com o Atlético. Aí agora aparece o Vasco. O Rony já também. Não quero mais Atlético, quero aqui, sabe? Aí a presidente falou, não, seguinte, ou você fica aqui ou você vai para o Atlético e vida que segue. O que é melhor para você, Rony? Você que tem que decidir. Eu já teria ido. Não sei, mas o salário é igual? O que sempre pega nas negociações aí recentes do Rony é a questão do salário. Então, ele não quer abrir mão de mas o Vasco, será que o Vasco toparia também? Nem estou falando se é essa questão. O Vasco toparia pagar a mesma quantia que o Atlético está pagando o Palmeiras? A informação que eu tenho em relação ao Vasco é que o Vasco em nenhum momento cobriu proposta. Então. Nenhum momento. Então é uma questão de opção do Rony. É isso. Ele queria, num momento ali, dado momento, aceitou a proposta do Vasco. E outra, como é que vai ficar agora a situação do Rony? Com esse impasse, o Rony estava certo com o Atlético e falou que vai para o Vasco. A presidente não libera, quer dizer que ele vai para o Atlético e chega lá como, eu queria para o Vasco, mas vim parar no Atlético. Já criou um clima com a torcida do Galo. Difícil, hein? Rony. Pode ter certeza que ele vai desmentir tudo isso aí na coletiva. Como diz o meu amigo da Atena, me ajuda a te ajudar, hein? Bom, a gente volta a falar agora do duelo na Neoquímica Arena. Chamo de novo o Salazar para falar com a gente, agora com a provável escalação do Peixe. Eu imagino que hoje é Neymar e mais 10, né, Salazar? Exatamente, Michele. É Neymar e mais 10. A aposta do Santos é toda nesse jogador. O Santos está vivendo uma grande reformulação, ainda tem jogador chegando. E o Neymar, todo mundo sabe, ele ainda não está pronto, ele ainda não está no ritmo de jogo, mas vai ser titular e a informação que eu recebi é que vai jogar até quando aguentar.
Então, assim, o Neymar não tem previsão para sair. Dificilmente ele vai aguentar o jogo inteiro. E vai ficar no campo, então, até quando o Santos precisar e até quando ele mesmo aguentar. Vamos lá esboçar o Santos. Tem um campinho na tela. O Santos deve começar o clássico com Gabriel Brazão no gol. 3 zagueiros, hein? Zé Ivaldo, João Basso e Luan Pérez. No meio de campo e ali no comecinho do ataque, no meio atacante, Thomas Rincon, Diego Pituca, Léo Godoy, Neymar e Tassiano. Lá na frente, Tiquinho Soares e Guilherme. Pedro Caixinha não pode contar hoje com Álvaro Barreal, Gabriel Veron, William Bigode, Aderlan, Rian e Souza. Essa é a situação do Santos, essa é a provável escalação do Santos, que só tem 2 vitórias em 8 partidas nesse Campeonato Paulista. Vem de 2 empates aí desde que o Neymar estreou. Será que vence hoje? Será que tem poder? Será que tem time para ajudar o Neymar a vencer o Corinthians hoje? Aí eu passo a bola para vocês. E o que vocês acham? Hoje o Corinthians é favorito no jogo na Neoquímica Arena. Não é porque é um clássico que você não tem um favorito. Isso não significa que o Corinthians vai ganhar. O Corinthians é o favorito, tem um trabalho mais estruturado há mais tempo, um treinador que está há mais tempo. Caixinha chegou esse ano, recebeu reforços esse ano, muitos desses reforços estão aí no time titular. Você recebeu o Neymar também esse ano, então você tem que fazer um time para o Neymar nessa equipe do Santos. Então, assim, claro que o Corinthians é o favorito. Agora, se o Corinthians vai ganhar, a gente só vai ver depois do clássico. Mas eu entendo que o Corinthians hoje, ele tem totais condições de sair aí com a vitória diante do Santos. Bom, estão falando muito, né, do Neymar e obviamente tem que se falar. É uma peça principal nesse clássico de hoje, né? Mas o Corinthians tem que ficar atento com o Guilherme. O Guilherme é que pode fazer a diferença. Ele tá claro que o Neymar, gente, o Neymar ele adora, o grande jogador adora jogar esse tipo de partida. É claro que você tem que tomar cuidado com o Neymar. Ele vai entrar com uma vontade. É claro que o Neymar fala, se tem um jogo para eu mostrar o meu retorno, é contra o Corinthians na casa do Corinthians. Com certeza. Tá? E mais, hoje o Neymar não vai encontrar aquele forte calor de Novo Horizonte, tá? Vai encontrar um gramado padrão europeu, ótimo gramado. E mais, apesar dos 3 volantes do Corinthians, o Silvestre vai daqui a pouco confirmar a escalação do Corinthians, a tendência de aparecer 3 volantes por ali, uma marcação forte, o Corinthians vai atacar o Santos. E atacando o Santos, o que acontece? Sobra espaço para o Neymar jogar. É o que ele precisa. Então, a partir daí, o jogo ganha em ingredientes importantíssimos. O Corinthians é o favorito, mas eu estou pontuando aqui situações que podemos amanhã estarmos aqui no Gazeta Esportiva, todos nós com cara de bobo no palpitão, que todo mundo deu Corinthians e não teve um Santos. Então, é clássico, são 2 camisas pesadas. Quem é o maior? Perguntar para você, quem é o maior rival do Santos? Corinthians. É o Corinthians. Você pode perder para qualquer um, menos para o Corinthians. O Santista tem isso. Então, o Corinthians tem que hoje jogar. O Corinthians tem que jogar, não acha que basta dormir no favoritismo. E o diga. Bom, o Silvestre chega agora com a provável formação do Corinthians para encarar o Santos. Bom, o Silvestre não vai chegar agora porque tivemos uma pequena questão técnica. O que a gente pode... O Corinthians está num melhor momento. O Santos está procurando se encontrar em campo. Aqui não tem TP, apagou tudo. Então, diz para mim, ô José Paes, o que o Santos tem que fazer na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena, se quiser ganhar do Corinthians? E o que o Corinthians tem que fazer para dar uma segurada no Neymar? Quem é que vai, Garrafa, marcar o Neymar? O Santos ele tem que apostar em 3 jogadores e num fator. 3 jogadores, Neymar, Guilherme, Tiquinho Soares, que é um fazedor de gols, apesar de que no ano passado a gente comentou aqui não estava tão bem. E no goleiro, né? Não, e na noite, né? Que a noite gosta do Neymar, né? Você é danado, hein? Então, pode ser que dê Santos, né, Garrafa? À noite, né? Também é da noite, né? É? Quem que você acha que é mais da noite? Quem que você acha que é mais? Eu já fui. Já fui bem nessa matéria aí. Agora é o seguinte, o Silvestre vai trazer daqui a pouco, a gente espera ainda que o Silvestre traga as informações do Corinthians, né, restabelecendo o sinal lá, mas vamos trabalhar mais ou menos com aquilo que o Silvio vinha falando durante a semana. Os 3 volantes, a volta do Garro. Sim. São volantes que sabem jogar, tá fazendo uma falta o Bidon aí, quando o Bidon voltar para esse meio campo, tem que dar a camisa de titular para ele, mas você tem o Carrilho, você tem
a volta do Garro. Há uma incógnita muito grande. Você acompanhou o jogo? Sim. Lá, como é que o Garro jogou quantos minutos na volta dele? Ele jogou cerca de 40 minutos. Como é que foi? Foi muito bem, jogou Então, demais. boa notícia sempre a torcida corintiana. Boas bolas, boas infiltrações, Porque ele jogando muito bem, municiando os atacantes. A gente estava ao vivo no Mesa na hora do jogo, não via a partida e estou, então, com o testemunho do Zé Paz. O Garro é peça fundamental. O Coronado até fez boas partidas pelo Corinthians, né? Está tendo um bom começo de ano, mas o Garro terminou como o melhor meia estrangeiro, se não o melhor meia do futebol brasileiro. Tá? Independente de camisa 8, 10, o Garro é fundamental. Você tem o Yuri Alberto na frente, você tem esses 3 volantes. Né? Você tem o Yuri Alberto, você tem o Memphis. O Corinthians é muito forte do meio para frente. Yuri Alberto. E lá atrás, se o Silvestre puder confirmar e se realmente a escalação do Ramon vier com o garoto lá, o zagueiro lá, como é que é? O João Pedro? O João Pedro, né? Sim. O João Pedro, o Kaká, com todo o respeito que ele me merece, se é que ele merece algum respeito, ele não deveria ser jogador do Corinthians. Ele não tem bola para jogar no Corinthians, na minha opinião, né? Então, o Corinthians conserta o maior problema. Eu gosto mais da entrada do garoto do que o Kaká na zaga do Corinthians. Muito bem. O Silvestre vai voltar daqui a pouquinho, né? Mas a gente vai com o Salazar para falar, então, do mercado da bola, que também está fervendo. A diretoria do Peixe anunciou mais um reforço, é isso? Todo mundo quer jogar com o Neymar, né, Michele? O Santos voltou às negociações com 2 jogadores em que o clube tentou, mas não conseguiu no final do ano passado, no começo desse ano. Será que é coincidência? O Neymar veio para o Santos e agora, muito provavelmente, o Santos está perto de anunciar estes 2 reforços. O primeiro já está contratado e anunciado. Estamos falando do Rolaiser, falei dele ontem no Boletim do Santos, agora de novo. Atacante argentino Benjamin Rolaiser, que jogou no Estudiantes, foi para o Benfica, lá não estava sendo muito aproveitado, vem para o Santos. Contrato até dezembro de 2028 e o Santos deve desembolsar ao todo aí cerca de 11 milhões de euros. Estamos falando de 65 milhões de reais. Além dele, o Santos também está negociando e muito perto de acertar a compra do Thiago Maia. Thiago Maia, que jogou com o Neymar no Santos, né? Naquela geração Neymar, Ganso, Zeca, Thiago Maia e tantos outros garotos. Thiago Maia está seduzido pelo projeto do Santos, pela essa possibilidade de voltar a jogar com o Neymar. Ele está no Internacional, é titular do Internacional. O técnico Roger Machado gosta demais dele, só que ele está a fim de se desafiar. Foi o que eu escutei do staff do Thiago Maia. Como é que é a composição aí? O Inter deve 4 milhões de euros para o Flamengo e está pedindo 2 milhões e meio de euros para o Santos para liberar o jogador. E o Santos está nessa negociação. A última informação que eu tive é que vai pagar 2 milhões e meio de euros para o Inter e conseguiu reduzir. Parece que para 3 milhões e meio para o Flamengo, parcelado em 10 vezes, enfim. Está, né, naquela coisa do detalhe. Estão decidindo os últimos detalhes, mas pelo jeito, pelas últimas informações, o negócio vai sair. E o Santos, que hoje anunciou o Rolaiser, deve muito em breve, se nenhuma intercorrência acontecer daqui nos próximos dias, também fechar a contratação do Thiago Maia. É o Santos aí se reforçando, tentando dar um time para o Neymar, porque a grande discussão nesse momento não é só a condição física do Neymar, é o entendimento de que ele precisa de um time para conseguir jogar, para conseguir render o que se espera dele, né, Mi? É verdade, porque não adianta, por mais que ele seja excelente, precisa ter ali mais gente para ajudar, né? Repertório, ele sozinho não vai conseguir fazer milagre, nem não fazer chover. Não estamos falando de tênis, né, que é um esporte individual. Perfeito. Né? Estamos falando de 11 contra 11. hipismo, né? Estamos falando do futebol, que é o coletivo. E o coletivo, Mandurinha só não faz verão. É difícil, né? Mesmo fosse o Neymar no auge, ele sai do Barcelona como coadjuvante, porque o protagonista do Barcelona, em todos os títulos que o Neymar ganhou, o Messi. O time era do Messi. Sim, claro. Aí o Neymar vai pro Paris Saint-Germain como protagonista. Para ser o dono do time. Né? E no auge dele, Sim. Ganhou a Champions? Não. Bateu na trave, mas ganhou? Não ganhou. Então, ou seja, o que eu tô querendo dizer, não tô fazendo crítica ao Neymar, tô dizendo que sozinho ele não pode resolver, ainda mais agora que ele não tem a mesma vitalidade, o mesmo poder de tempos atrás. Então o Santos precisa dar uma encorpada no seu time, porque não é a régua não é Campeonato Paulista, gente. Régua não é Campeonato Paulista já, daqui umas 4, 5 semanas acabou. Aí o patamar é mais... Agora sim!
José Paes, você vai comentar a questão do Neymar, dele ter mais companheiros ali de equipe para ajudar no repertório? Eu entendo do que essa time? contratação do Thiago Maia ela é muito boa para o Santos, ele ajudaria muito o meio-campo. O meio-campo do Santos precisa de fato ser reforçado. Você tem ali o Pituca, que já não é aquele Pituca de quando o Santos foi finalista da Libertadores contra o Palmeiras recentemente, em 2021, enfim, em 2020, ali naquele período. E você precisa de jogadores sim para ajudar o Neymar, é óbvio. Do meio para frente o Santos tem bons atletas, inclusive hoje o Soteldo não vai ser titular, mas é um cara que no pacote Soteldo pode ajudar muito esse Santos, como vem fazendo. Então assim, do meio para trás o Santos precisa de reforços. E entendo que o Thiago Maia seria um jogador que viria, vestiria a camisa, seria titular e ajudaria muito esse time do Santos. Beleza, agora sim Alexandre Silvestre chega mais com a provável formação do Corinthians para encarar o Santos. E aí, Silvestre, quais devem ser os titulares do timão? Aleluia, restabelecida a conexão, Michele. Estou aqui agora no último piso da Neoquímica Arena, 10º andar do estádio do Coringão. É alto pra caramba. Vai ser difícil enxergar o número da camisa dos jogadores daqui, viu, Michele? Mas vamos lá, o provável Corinthians com força máxima para tentar vencer o primeiro clássico da temporada. Hugo Souza, para mim, o melhor goleiro brasileiro em atividade. Hugo Souza na meta alvinegra. Mateuzinho, lateral direito, dupla de zaga. André Ramalho, a volta do garoto João Pedro, o Choca, compondo a dupla de zaga com o Hugo pela esquerda. Meio campo, como disse o Garrafa no programa, 3 volantes, o Ranieri, um tripézinho ali, Ranieri, Martínez, Carrillo, o Garro com a camisa 8 na ligação. Criatividade a serviço do ataque do Corinthians, que terá o novo 10, Memphis Depay, parça do centroavante Yuri Alberto. Esse é o possível Corinthians. A bola rola às 9h35 para 45 mil pessoas que vão chacoalhar os alicerces da Casa Alvinegra aqui na zona leste de São Paulo. Quero dizer para vocês que o garoto Choca, o João Pedro, é cria do terrão do Corinthians, 21 anos, esteve pelo futebol do Ceará, voltou, fez alguns testes aí, observações em relação à comissão técnica e foi reintegrado ao elenco, aprovado, e de repente é um dos caras que mais tem jogado, apesar de não ter sido titular nos clássicos e na última partida também foi preterido. Ele é o que tem mais minutos dos jogadores de linha, e contando todos os jogadores do elenco corintiano, ele só perde para o goleiro Hugo Souza. O Garro, de volta à titularidade, não vai aguentar 90 minutos, deve ser substituído em algum momento do jogo pelo Coronado. A ideia, o plano da comissão técnica do Corinthians, da família Dias, pelo que eu apurei, é força máxima hoje. Corinthians já está classificado, tem uma ótima campanha, melhor no geral do Paulistão, mas como é clássico, é fortalecer o jogo, fortalecer o time para o clássico, para não deixar o Neymar pedalar aqui na Casa Alvinegra. Aí coloca um time mais alternativo no sábado contra a Portuguesa. O clássico vai ser no estádio do Pacaembu, para aí sim voltar com o time pesado, forte, para a estreia na pré-Libertadores ou fase prévia da Libertadores no meio da semana que vem, contra um time pequeno, que é o Universitário, lá na Venezuela. Portanto, esse é o provável Corinthians no esquema 4-4-2 para pegar o peixe no mais antigo clássico do futebol paulista, Michele. Muito bem, Alexandre Silvestre. O que vocês gostaram? Acham que... Bom, é o que tem de melhor, né? Não, e foi a tendência do que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, quando o Silvestre teve o sinal interrompido, e ele confirmou essa escalação. Eu entendo que a defesa do Corinthians, que é o maior problema do Corinthians nesse momento, a comissão técnica detectou o problema e aposta no garoto, que teve um bom início. Tem um garoto, hoje, Zé, você põe um garoto, ele começa a jogar, vai embora. Se o garoto tá dando contra no recado, põe para jogar. É isso, a gente até comentava isso sobre o Jean Francisco ontem aqui no programa. E agora, o que o Martínez vai colar no Neymar é brincadeira, tá? Nossa! Ele vai, onde o Neymar vai tomar uma água, ele vai atrás. Mas vai tomar um olé, será, do Neymar? Ah, olha, pode ser que sim, né? Tem que tomar cuidado pra não tomar olé. Não pode ir de garfo, que hoje é dia de sopa, né, Michele? Se você for de garfo, você... José? Não pode ir de garfo, que hoje é dia de sopa. Se em casa vai ter canja.
Bom, É, você gosta? o tempo tá gostoso pra uma canjinha. Não, nada a ver, né? Minha mãe falou, você é louca? Eu falei assim, mas é saudável, uma É que canjinha. tá frio, né? Tô vendo o Bruno Tá transpirando às 8 da noite. O Bruno transpirando assim. Ai, gente, me falta Hoje criatividade. vai nem assistir o jogo, vão deitar. Acabou? Me falta Com esse criatividade. calor, você toma uma cana, você não consegue ver o Corinthians, você vai deitar. Toma fria, ué. Toma morna. Mas Canja aí não é fria. bom. Morna, não. Tô falando de brincadeira, mas eu tomo sopa de Sopa e qualquer café jeito. é pelando. Eu tomo, Tem mas jeito. eu tomo de qualquer jeito. Hoje em dia tem café Aquele gelado. pãozinho eu não lá. gosto. Passa um pãozinho Ó. ali na sopa e pronto. Ó, sopradinha. Gostoso. É? Eles só Aí vem tomam aquele sopa no franguinho já no inverno. miolo do pão, já vira quase um lanche de frango, x-frango, né? E sopa de feijão. Aí uma delícia. joga o queijinho. Queijinho assim por cima pra dar aquela Nutricionista derretida. tá on, hein? Tá acabando o programa. Zé Paz, obrigada. Delícia de Garrafa, sopa, hein? obrigada. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau.